Mas, irmãos, vamos aqui para o estudo da lição 9 da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre. Ainda não temos podido voltar com a aula presencial, então estamos enviando esse vídeo. Para que os irmãos possam também ter a aula, referente a essa lição, que é convencer as oposições à obra de Deus. Aula de 30 de agosto de 2020. Texto áureo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Romanos 8, 37. Verdade prática, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Verdade prática muito interessante, muito forte, né? Leitura bíblica diária, os irmãos espero que tenham lido nas suas casas, são textos que nos trazem bastante inspiração para o estudo da lição. A leitura bíblica em classe encontra Neemias 4, 8 ao 20 e 1 João 4, 4 e 5, 5. A parte de Neemias diz, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para o desviá-la do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Guardem esse versículo 9. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pão é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pôs guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pôs o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, o Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam, que Deus tinha antecipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes já estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com a sua mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides ao som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Agora a parte que está em 1 João 4,4, filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. E o 5,5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O objetivo geral da lição, destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Os objetivos específicos são ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais armas espirituais o inimigo utilizou para vencer as oposições na obra de Deus. A introdução da lição hoje diz, na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Mas hoje vou dizer, lembrando sempre os irmãos, né? Sei que os irmãos sabem, mas vamos relembrar. Essa é uma lição antiga, escrita em 1993 pelo saudoso missionário e pastor assembleano Eurico Beckstein, e por motivo da pandemia, a CAPD resolveu reeditá-la para nós estarmos nesse trimestre. Ele não usou uma ordem cronológica dos fatos, ele foi abordando as coisas. Então, na lição 7, quando mostrou Neemias reconstruindo o muro, ele citou, no momento que ele ia falar da oposição, que na lição 9 nós falaríamos mais detalhadamente sobre isso, é isso que nós vamos estudar hoje aqui. Quando Neemias foi reconstruir o muro, então veio uma grande oposição dos samaritanos, que nós vamos ver aqui. Ponto central.
jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a procedência desses ataques? Os ataques vinham de que forma? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus e da sua obra. 1 Pedro 5:8. Vale ressaltar que no trimestre passado, que até por causa também da pandemia, mesmo tendo a lição na mão, a revista, que foi comprada na CPD, esse trimestre nós mandamos por PDF, por outros meios para os irmãos. Mas já passado nós tínhamos a revista na mão. Mas não podemos estudar presencialmente o final. Estudamos a carta de Efésios e na última lição nós estudamos essa armadura de Deus. E ali ele foi claro, logicamente o texto é claro. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, não é contra o homem, contra o ser humano. Nós lutamos contra as principados e potestades. Por trás de cada ataque do inimigo contra as nossas vidas como servo de Deus. Veja bem, meu amado irmão. Não é se você está fazendo alguma coisa errada. Hoje aqui no Brasil acontece o seguinte: você pega o político fazendo uma coisa errada. Aí ele diz que é político, então perseguindo ele por causa da política. Ele nunca admite que ele desviou dinheiro, ou que ele entrou em alguma falcatrua, ele fez alguma coisa errada. E no meio do povo de Deus parece que também está acontecendo isso muitas vezes. A pessoa pega fazendo uma coisa errada, não, é uma perseguição, é isso aqui, aquilo lá, e às vezes até colocam a culpa no diabo. Veja bem, meu amado irmão, quando você fez uma coisa errada, pecou, se arrepende, vai a Deus e ele te perdoa. Então, se aquilo que você fez de errado foi apresentado, isso não é uma perseguição do inimigo, não é nada disso. Bom, agora, se você está vivendo a tua vida fazendo a vontade do Senhor, a obra do Senhor, por exemplo, vou te dar um exemplo também, dei um exemplo dessa outra parte, vou dar um exemplo. Hoje, no mundo todo, nós temos orado, temos até mandado para os irmãos também alguma coisa, para os irmãos orarem. Hoje, no mundo inteiro, agora, a hora que eu estou aqui ministrando aulas comical, existem em vários países diferentes servos de Deus, mulheres e homens de Deus, sendo presos, sendo torturados, sendo afastados da sua família, perdendo o seu emprego, pelo único motivo de dizerem: eu sou um cristão. Então, esse ataque, quem está por trás desse ataque? Não é o homem. Eu não tenho que combater o governo do país ali que está perseguindo, o presidente daquele país, os deputados daquele país, sei lá quem for, quem fez a lei, porque esses são homens usados por Satanás. A minha arma é espiritual. Eu vou orar, eu vou pedir a misericórdia de Deus e vamos clamar ao Senhor para que o Senhor possa mudar esse quadro. E assim por diante. Então ele diz claramente aqui: não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam em lugares celestiais. Aquele ataque a Neemias era um ataque de Satanás para impedir que aquele muro fosse construído, talvez futuramente, nova uma invasão, uma destruição de Jerusalém, e o que ele estava por trás era não querer que aquele povo se organizasse para, bem futuramente, um pouco depois, o Messias pudesse vir para salvar a humanidade. Esta é a grande realidade de todos os ataques de Satanás aos homens e mulheres de Deus. Ele não está preocupado com você. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Mas verdadeiramente, aquele que está em nós é maior. Então ele não quer atacar nós, quer atacar o Senhor que está em nós. Então nossas armas são espirituais. Vamos lá, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Então ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que a possuais. E tem 3 situações. Você toma armadura para resistir no dia mau. E dia mau é esse, pastor? A grande tribulação. A grande tribulação a igreja não vai participar. Queremos que a igreja será tirada da grande tribulação. O dia mau é aquele momento que o inimigo vem te atacar, que vem a situação vem mais complicada. Você passa por lutas, por tentações nesta vida. Nós temos que estar preparados. Mas não é para tomar a armadura de Deus depois que a luta, o dia mau vem. É antes, é agora.
Então você se arma com a armadura de Deus, lá em Romanos, lá em Efésios, capítulo 6 vai dizer bem isso, como couraça da fé, espada do Espírito, capacete da salvação, e todas aquelas situações para enfrentar diariamente ao inimigo nossas almas. E tendo feito tudo, ficar firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Mas ele vai fugir de vós não é de mim, eu não sou nada. Ele vai fugir daquele que está em mim. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Vamos lá. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5, texto da leitura bíblica diária de hoje. Pois se a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12, um aconselhamento de Paulo a Timóteo, um jovem pastor, que estava ali lutando para estar à frente da igreja, provavelmente ali naquele momento Éfeso, e as lutas que vinham diariamente para ele. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3, 2 a 5. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, 6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos 5, 38. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 2. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós começarmos a duvidar por causa da luta, do problema, das tentações, das dificuldades, a nossa fé ficará abalada e aí nós não vamos conseguir vencer. Precisamos acreditar que temos um Deus que está cuidando de nós. Prometeu estar conosco. O Senhor disse, desde que eu estou convosco todos os dias. Temos que crer que nós temos um Deus que é muito maior que o diabo. A Bíblia diz que os demônios creem também em Deus e estremecem diante da sua presença. Então, a Bíblia, o Senhor diz, se não me engano, esse texto aqui, não temas, mas crer somente, foi para Jairo. Falaram para ele foi pedir a Jesus para que fosse orar pela sua filha que estava doente. E Jesus foi curar aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e aí Jesus demorou um pouco, naquela conversa com aquela mulher, e aí as pessoas vieram e falaram, sua filha já morreu. Jesus virou para ele e falou assim, não temas e crê somente. E nós sabemos o resultado final, sua filha ressuscitou. Então temos que crer, acreditar e confiar no Senhor, como diz o título, na luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E a última, nesta luta, as armas devem ser espirituais, 2 Coríntios 10, 4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, porque muitas vezes levamos a dar lugar ao inimigo. Eu estava estudando com a minha esposa, eu sempre estudo com ela às segundas-feiras, ou quando não dá segunda-feira a gente estuda um outro dia, mas estudamos essa semana acho que foi na segunda mesmo. Esse ponto eu falei para ela, esse é um dos pontos principais da lição. Eu vou repetir para você bem devagar para você entender. Fixa bem essa palavra, escuta esta palavra, minha madrinha. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos demônios. O que são as armas espirituais? Já falei, está lá escrito. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé e tal. E tudo isso com oração. Não adianta você vestir a armadura e não orar. Então são armas espirituais para lutar. O crente tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar comendo com os irmãos. Bom, mas a segunda parte que é muito importante. As armas carnais. Que armas carnais são essas? Fulano falou isso para mim, eu vou falar também. Fulano fez uma fofoca de mim, eu vou fofocar também. Estão me perseguindo, eu vou perseguir também. Veja bem, meu amado irmão, enquanto a igreja de Cristo ela foi perseguida, mais ou menos até o ano 300 e pouco, a igreja era perseguidíssima e a igreja crescia. Quando em algum momento um certo imperador romano disse que todo mundo agora tinha que ser cristão, e a igreja passou a mandar ter um controle nos reinos, nos países onde estavam, os líderes, não vou nem ficar citando o nome aqui, olha, você está com você, quando virou a igreja católica apostólica romana, eu já falei algumas vezes para você entender. Pastor, nós protestantes somos católicos? Somos católicos, sim, porque católico é universal. Somos apostólicos? Sim, a igreja veio lá do tempo dos apóstolos. Romano não. A nossa igreja não é de Roma.
Aí o evangelho não começa. O que tem Roma com o evangelho? Jesus nasceu em Belém e morreu em Jerusalém. Nosso evangelho, se for citar uma cidade, não precisa citar, porque não há necessidade disso, seria de Jerusalém, porque é onde ele morreu, ressuscitou e a igreja começou. Então, lá começou a dominar e mandar nos reis, mandar nos imperadores, até que veio a reforma protestante, onde Lutero viu que o justo viverá da fé, o justo viverá das armas, o justo viverá das coisas carnais, o justo viverá da fé, acreditar no Senhor, ponto anterior que diz. E aí a igreja passou então a pregar a palavra e esquecer de querer ser protagonista neste mundo, mandar em reis, mandar em príncipe, mandar em não sei quem, tal. E hoje a igreja é perseguida. Em muitos países, você ser cristão, você é perseguido. E se a igreja em algum país, porque pode haver, a igreja dita cristã persegue as pessoas, isso está completamente errado. Jesus, o Senhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo, enfim, deu livre-arbítrio para escolher. Quer a salvação? Quer. Não quer. Não quer. E aí o Espírito Santo vai, através dos pregadores, dos evangelistas, de quem fala da palavra, tentando tocar na vida da pessoa. E se ela se amolecer, ouvir a voz do Espírito Santo, aceitar a Cristo, ela vai ser salva. Se ela não quer, aí ela já está condenada. A Bíblia diz isso claramente. Quem crê, já salvo. Quem não crê, já está condenado. E aí a pessoa permanece. Não é pela força, não é botando arma na cabeça de uma pessoa que vai dizer agora você é obrigado a ser cristão. Então, as armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam a dar lugar ao inimigo. É uma brecha que você abre quando você resolve usar seus métodos para resolver um problema que tem que ser resolvido através da oração, através da fé, através das armas espirituais. Pense bem muito nisso, meu amado irmão. Coloque muito isso no seu coração. É um ponto muito importante da lição de hoje. Síntese do tópico. Nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Só quero fazer uma adenda aqui, uma colocação rapidinho. Eu sei que o autor não quis dizer isso, a lição não está querendo. Só cuidado, meu irmão. Também não vamos demonizar tudo. Né? Alguns cristãos, principalmente nós, do meio pentecostal, demonizamos tudo. Então, às vezes acontecem coisas normais da vida, né, de alguma situação contra nós, e a gente coloca logo a culpa no demônio. Não, nem tudo é demônio. A gente tem que ter discernimento espiritual para entender. Aquelas coisas são causas naturais da vida, é a coisa que é Satanás tentando nos tirar para o Senhor. E essas a gente combate com oração e com jejum. Às vezes, algumas coisas que acontecem normalmente na nossa vida, a gente combate com organização. Faz a coisa certa, correta, olha a Bíblia, e aí a gente vai fazer do jeito que Deus quer. Vamos ao ponto 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. O primeiro ataque que ele fez contra Neemias ali, especificamente naquele ponto, e faz com todos os cristãos. Diziam, que fazem esses fracos judeus? Neemias 4:2. De fato, nós mesmos somos fracos. Paulo diz, quando eu estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo, pois esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir e recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não temais. Também um ponto muito importante, meu irmão. Vamos aqui dissecar o que o nosso autor quis dizer, de certa forma, né? Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Nós somos servos de Deus, remidos lavados no sangue do Cordeiro, e precisamos ter um entendimento espiritual da vida. Aquele que não tem Jesus não tem esse entendimento. Então eu não posso me comparar a ele. Nem para dizer, e aí é uma coisa um pouco diferente da lição, nem para dizer que eu sou melhor do que ele, porque um dia eu também não tinha esse entendimento. Um dia eu também estive lá no mundo e também não tinha. Agora Jesus me alcançou. Então as pessoas que não têm Jesus, elas precisam ser alcançadas para que mude o seu entendimento. Muitas vezes eles falam, agem contrário a nós, porque o inimigo está por trás disso. Então,
essas pessoas precisam ser libertas, transformadas, salvas, remidas e lavadas no sangue do Cordeiro. Porque aí sim elas terão chance de mudar o seu comportamento. Quantos assim o fizeram? Saulo de Tarso era um, sempre falo. Às vezes eu brinco na igreja, meu amado irmão. Brinco assim, não, no bom sentido. Eu falo assim, irmão, você que não tem condições de ver esses programas assim, tipo do Datena, ou como tinha antigamente do Marcelo Rezende e outros, e ficam só mostrando crimes, né? Ou a sua maioria mostram crime, pessoas que fizeram coisas abusivas. Vou dar um exemplo assim, pessoas às vezes que estupraram uma criança, ou mataram um velhinho, fizeram... Então, às vezes, esses apresentadores, porque tem lá os seus motivos, começam a falar, eu preferia que essa pessoa até morresse, não merece ficar nesse mundo. Nós, às vezes, não estamos nessa onda. E a gente acha que aquele pessoa, o traficante, não sei quem, o trupador, tem que morrer. Não. Essa pessoa, qualquer ser humano, tem direito à salvação. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu falo na igreja, se nós vivêssemos no tempo de Saulo de Tarso e esses apresentadores existissem da televisão e começassem a falar, olha, tem um cara aí, um tal de Saulo de Tarso, Estevão, uma pessoa de Deus, um diácono da igreja, um rapaz que pregava a palavra, não fez mal a ninguém. E aí o pessoal resolveu apedrejá-lo só por ciúme, inveja e tal. E Saulo aceitou que as roupas dessas pessoas, porque era o costume, quando alguém deixava que a roupa dos apedrejadores, né? Os apedrejadores não ficavam nus, tiravam lá o casaco, enfim, alguma coisa que tinham por cima, colocavam ao pé daquela pessoa, no caso Saulo era uma autoridade dentro do judaísmo, então dizia, eu estou consentindo que vocês apedrejem. E eles apedrejaram Estevão até a morte. O que nós íamos falar? Tem que matar esse Saulo. Esse Saulo tem que apodrecer na cadeia, ficar prisão perpétua para ele, outras coisas mais. Mas lá na frente ele se converte. O senhor podia falar outras coisas de Saulo antes da conversão. Mas na frente ele se converte e se torna o maior pregador dessa terra. Então, meu amado irmão, Deus pode mudar o homem, o caráter do homem. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu vou repetir, é uma base dessa lição. As armas são espirituais, a luta é contra o diabo. Então ele diz aqui, não podemos nos comparar. Não. Aí ele diz mais. Essa tentação derrubou Jael. Como assim, pastor? Os espias foram lá. E foram 12. Todos tiveram a mesma sensação. Tem gigante, a terra é difícil, tem problema. Na hora de voltar, foram relatar. 10 disseram, nós não conseguiremos vencer. Comparou-se com o inimigo. O inimigo era aquele povo que ele tinha que derrotar. 2 falaram, não, nós poderemos vencer porque Deus está conosco. Josué e Caleb falam, Deus está conosco, então nós podemos vencer. Porque a nossa batalha... Eu não vou lutar, meu amado irmão, quando eu tento lutar contra alguém que está sendo usado pelo inimigo, me comparando a ele com as mesmas armas que ele usa, eu estou deixando Deus de fora. Muitas vezes a gente deixa Deus de fora. Meu amado irmão, eu não sou nada sem Deus. Você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Preste atenção que essa lição vem nos dizer isso hoje. O que nós somos diante de Deus? Nada. Nós dependemos de Deus todo o tempo da nossa existência, da nossa vida. Então, meu amado irmão, essa luta não é aquela luta, eu vou ali e vou fazer, vai acontecer porque eu sou o bonzão. Não, esta luta é uma luta espiritual. É uma luta onde a gente tem que usar as armas espirituais. Jamais se comparar com o inimigo. Como eles fizeram. A última palavra que ela falou, o Senhor conosco não tem mais. Infelizmente o povo não temeu e acabou acontecendo o que aconteceu. Quer dizer, eles não perderam a terra prometida, eles só não entraram. Aqueles que disseram não entraram. Josué e Caleb entraram, e aqueles que acima de 20 anos, mas o assunto hoje aqui é outro. Eu vou para o ponto 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Neemias 4:3-4, Jeremias 27, Salmo 79:4. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficar desanimados. Todavia, devemos lembrar que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Aí eu vou ler para você aqui, bem profundo, meu amado irmão. Quando eu estava estudando com a minha esposa, a gente lê muitos textos. Aqui, na hora que a gente está estudando a lição, a gente abre aqui e lê muitos textos.
mas não dá para ler todos aqui, né, às vezes na hora do estudo e tal, mas é bom que você procure ler o máximo possível. Olha só, herói da fé, herói da fé, 11:36 de Hebreus. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Se você continuar aqui em Salmo 35, 15, 16, 44, vai falar disso. Então, muitos fiéis na sua vida tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou de escárnio. Mateus 20, 19, 27, 28, 29, 39. Provavelmente Mateus 27, 29 é a cruz. Tu é o Filho de Deus, desce daí e tal. Ele disse, se chamaram Beelzebul pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, eles chamaram até Jesus de Beelzebul. Quanto mais vão chamar nós. É isso que Jesus quis dizer com esse texto. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Cruz, pastor? Não precisa mais ser crucificado. Jesus foi crucificado para mim. Sim, meu amado irmão. A salvação é por você ter aceitado Jesus. Eu estou até no ponto final aqui, meio saindo do assunto total da lição, mas só fazendo você entender essa última parte. É uma cruz. Jesus disse, tome cada dia a sua cruz. E a minha cruz é diferente da tua. Mas, nas nossas cruzes que levamos dia a dia, até o dia que Jesus voltar, é tudo que Jesus sofreu, menos a morte. Eu não precisa morrer numa cruz, ser crucificado. Mas Jesus foi escarnecido, nós também seremos. Jesus foi perseguido, nós também seremos. Jesus não aceitaram aquilo que pregamos, também não vão aceitar. Muitos não vão aceitar. Então, eu tenho que olhar para Cristo e ver o exemplo que Ele nos deixou. O inimigo ataca com a arma do escárnio. E lá no primeiro ponto ele diz, quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Meu amado irmão, eu vou dizer uma coisa para você, e você sabe disso, você é membro da igreja. Eu sei que outras pessoas vão ver esse vídeo, mas eu vou dizer aqui, eu tenho que dizer isso agora. Eu sou pastor da igreja metodista pentecostal, pastor Hélio Ornelas, no Morro da Carolina, Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas, que assumi recentemente. Aos irmãos de Nova Campinas, eu não sei se alguém já falou isso, mas tanto na igreja de Caxias, como na igreja de Santa Marta, não é que eu fui lá perguntar, os irmãos falaram às vezes numa oportunidade, uma coisa. Pessoas vizinhas da igreja, às vezes conversando com os membros da igreja, diz, você é membro daquela igrejinha? Por que igrejinha? Porque tem poucos membros, porque é uma igreja pequena. Meu amado irmão, isso é um escárnio. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Ah, pastor, então o senhor quer ficar só com 2 ou 3 membros? Não, meu amado irmão. Quero que a igreja cresça, que muitas almas aceitem Jesus, não por querer ser um pastor de muitas almas, por querer que vidas sejam salvas. Nós estamos aqui para pregar a palavra, nós estamos aqui para libertar pessoas. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Deus sabe todas as coisas que acontecem. Também, e não, a Igreja Metodista Pentecostal não é a única igreja de pequeno porte, com poucos membros. Existem muitas e muitas e muitas e muitas igrejas, assim, congregações, enfim. E que ali também a palavra de Deus está sendo pregada, Jesus está operando seus milagres, as coisas estão acontecendo. Então eu não vou ficar preocupado com escárnio de igrejinha ou qualquer outra coisa. Eu vou fazer a obra de Deus, a qual o Senhor tem me chamado, e almas vão se converter e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, não é com a arma carnal que eu vou lutar contra isso. É oração, é a busca do Senhor. Mas, meus amados irmãos, agora acabou o tempo do nosso vídeo, então vamos parar aqui, parte 1 do estudo, e depois nós vamos fazer a parte 2. É um segundo vídeo, a partir aqui da próxima ponto aqui que temos que estudar.